Meus amores, coisa linda receber vocês aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada a você que tem um consultório aí num lugarzinho especial do seu coração, da sua agenda, da sua espera para toda semana nesse nosso encontro gostoso por aqui, onde a gente aprende muito. E hoje não vai ser diferente. Aliás, hoje vai superar o que você já espera sobre aprendizagem, porque hoje vem aqui comigo uma das profissionais que eu mais admiro, com quem mais aprendo em todos os programas que já fizemos e hoje não será diferente. E você sabe, quando eu digo isso é porque de verdade nós aprenderemos juntos. E hoje a expectativa é olhares sobre os quais nós vamos trabalhar no desenvolvimento dos nossos vínculos afetivos, no que nos estabiliza emocionalmente, dos que nos desestabiliza, nesse processo que é a vida. Com ela, Revli Melo. Que bom recebê-la, meu amor. Tudo bem? Prazer, querida. Uma felicidade enorme te rever, viu? Obrigada. E em tão boas condições. Tão boas condições, tão plenas, tão lindas e maravilhosas. Pena que você já colocou sobre os meus ombros uma grande responsabilidade. Ah, você sempre faz jus. Tomara. E dá conta. Vamos pedir ao Papai do Céu que faça isso por nós, né? Ele vai fazer. Bendito seja Deus por sua vida. Amém, amém. Muito obrigada pelo convite, uma grande honra, viu? Obrigada por aceitar vir. Você não sabe a agenda dessa mulher, você não faz ideia. E aí tem uma agenda minha que ela fica do lado de lá. Quando é que ela vai falar comigo sobre o que nós vamos falar? Então, assim, flui, acontece. Meu amor, por que a proposta de termos essa dimensão dos olhares na construção de quem nós somos? Quando você me pediu um tema e me deixou em aberto, né, um espaço para que eu pudesse escolher, pensei em algo que realmente para mim faz todo sentido na vida do ser humano. Me vieram à mente algumas imagens significativas que eu guardo de muito tempo. Certa ocasião, eu li um livro do padre Fábio de Mello, intitulado Quem Me Roubou de Mim. Muito bom. Já viu? Já. Espetacular. E aí, nesse livro, ele diz duas vezes a mesma coisa. Ele diz, há pessoas que nos roubam e há pessoas que nos devolvem. Concomitantemente, há muitos anos anterior a ele, eu vi uma frase do Jean-Paul Sartre, filósofo e escritor francês, quando ele dizia, o olhar dos outros nos constitui. E aquilo me marcou profundamente. Voltando para o padre Fábio de Mello, li uma citação dele, acho que uma publicação, em que ele dizia assim, é tão bom a gente ser olhado por olhos que têm o poder de nos reinaugurar, como se estivéssemos começando. Você viu a riqueza dessa frase? Sim. Primeiro, olhares que olham. O que será que isso quer dizer? Há pessoas que olham e não veem? É apenas uma presença da percepção visual, mas que não acessam as coisas relevantes que o outro está nos mostrando. Mas a frase diz que tem o poder de nos reinaugurar. Se é reinaugurar, já houve um evento e agora está recomeçando. Mas ele não diz recomeço, ele diz com o poder como se estivéssemos começando. Então há um reset e a pessoa então começa do zero. Que processo é esse? Associado novamente a fala dele com a do Jean-Paul Sartre, o Jean-Paul Sartre dá ao olhar uma importância fundamental para a gente entender a construção do ser. Ele diz assim, o olhar não é uma simples presença visual ou uma percepção visual, mas é uma presença que constrói o indivíduo ao observar o sujeito de maneira objetiva. Então eu olho para você e vejo você, todinha. Olho a roupa que você está usando, olho o sapato que você está calçando, como você se porta. E esse olhar de prescrutação tem uma coisa dentro dela que o outro que está sendo olhado percebe. Então ele diz assim, o olhar não é neutro, ele nos avalia e ele nos atribui julgamentos de valor, alguns verdadeiros e outros falsos. Aqui pegou. Agora a gente vai entendendo essa questão do recomeçar, do reiniciar, né? Ou pelo menos começar do zero. De posse disso, quando você pensa nessas questões relativas ao falso e verdadeiro, vamos entender a formação dos conceitos que temos sobre nós mesmos, que vem grande parte das vezes do que os outros nos atribuem. De 0 a 7 anos, principalmente as coisas que nós ouvimos das pessoas importantes de nossa vida, vão constituindo o nosso self. E aí há outro estudioso, que é o Nathaniel Branden, eu sempre o cito, porque para mim ele é o papa nos temas em autoestima,
E a autoestima é considerado o cerne da maturidade e da saúde mental. Eles, assim, de todos os julgamentos, lembre-se que Jean-Paul Sartre fala que o olhar do outro nos atribui valor. Falso e verdadeiro. De todos os julgamentos que enfrentamos na vida, nenhum é mais importante do que temos sobre nós mesmos. Então, ele continua dizendo, grande parte dos problemas psicológicos, da depressão à ansiedade, da hostilidade crônica ao medo da intimidade, estão atribuídos à autoestima. E a autoestima não é outra coisa senão um avaliador afetivo de como eu me vejo e de como me conceituo. Aqui estão, portanto, a formação das crenças. E a pergunta de ouro é, em que espaço biográfico ou em que tempo biográfico essas crenças acontecem? Você me responderia? E em que momento aqueles olhares, os verdadeiros e os falsos, eles vão ser absorvidos? Especialmente os falsos, porque para a gente identificar o que seja um olhar falso para eu resistir a eles ou rejeitá-los como deveria, vai requerer de mim alguma competência emocional. Eu terei em que tempo, em que momento do meu processo de desenvolvimento? Muito bom. Essa pergunta só pode ser respondida no próximo semestre. Vamos começar pensando. Na próxima vida, quem sabe? Em Cristo, dizer, Jesus, me conta, porque eu passei uma vida procurando. Exato. Ele é a resposta. Vamos pensar sobre o eu. Como é que ele se forma? Ele é chamado eu diário. Ele é formado pelas experiências vivenciadas, cotidianamente, desde o ventre materno até o presente. E está no ambiente onde nós nascemos, crescemos e vivemos, né? Essas experiências são consolidadas em forma de memória, agora vem a palavra de ouro, afetiva. Afetiva. De forma consciente ou inconsciente. Ambas interferem no meu funcionamento. Aquelas que eu tenho consciência, eu posso fazer algum rearranjo. E as que são inconscientes? Elas são chamadas de scripts, que são exatamente a nossa moldura portátil de ação, né? Baseada nessas coisas que eu ouvi, eu formei agora um conceito de mim e esse conceito determina o meu script. E esse script vai influenciar minhas ações, minhas reações, minhas escolhas, meus relacionamentos. A sabotagem ou não no amor, no trabalho, na escola, é tudo isso que ela vai fazer. Então, quando é que eu consigo algo do gênero? Aí você me fez antecipar uma fala que eu tinha deixado lá para o final. É uma escritora francesa chamada Marguerite Yourcenar. Ela diz, o verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos, valendo uma saída em uma hora. Que olhar inteligente é esse? O que é que você entenderia por olhar inteligente? Então... Como dizem as pessoas aí, boa pergunta. Boa pergunta, então. Se eu me constituir a partir do olhar de outros, que têm os seus próprios filtros, cuja constituição do self, desse que me olhou, também passa por filtros de antecedentes, Exato. Então está baseada em impressões, em prejuízos, em preconceitos, em experiências que eu vivi. Eu olho para você e eu lhe defino baseado no que eu tenho aqui. Claro. No meu repertório também aprendido de maneira, ora verdadeira, ora falsa. Então, quando é que isso vai ser possível? Quando eu fizer um diálogo com a realidade. E o que é um diálogo com a realidade? É aquele que me coloca em xeque com fatos e dados. Me disseram que eu era inteligente, não aprendo nada. Ou vice-versa. Me disseram que eu não teria capacidade de nada. Fiz escola, passei no vestibular, cursei uma universidade. Como assim eu não sei de nada? Você vê esse diálogo com a realidade? Como os fatos não afirmam essa crença limitante que eu desenvolvi ao longo do tempo, a partir do que também passei a olhar o mundo que me cerca e gerar expectativas sobre mim mesmo, sobre você e sobre as pessoas ao meu redor. Agora eu preciso entrar em contato com a realidade, não com o que os outros me emprestaram dos seus olhares. O que, a depender do que foi o impacto desses olhares anteriores, no que diz respeito a uma
há afirmações ou crenças negativas construídas a partir dela para mim, ou desses olhares para mim, pode levar um bom tempo até que eu também admita a realidade. Porque muitas vezes nós estamos tão adoecidos dessas crenças que ficaram enrustidas, incrustadas na gente, que a realidade é, tá, mas eu não creio. Tá, mas eu não a aceito. É ela quem não está me dizendo a verdade. Verdade é o que me disseram ou que me fizeram sentir até hoje. Muito bom, muito bem esse seu fechamento. Porque eu fico em débito afetivo com essas pessoas que representaram os meus formadores de opinião própria, de conceito, de afeto e tudo mais. Então é como se negar isso e ver sobre os outros olhos, sobre outros olhares, eu tivesse que admitir que eles não foram bons comigo. Percebe? Então é preferível admitir que eu é que não componho essa realidade, que não atendo essa realidade, do que admitir que tive cuidadores que não foram de fato generosos. Até porque admitir que, especialmente, pai e mãe não tenham sido generosos chega a ser um rompimento com uma expectativa que parece inata de nós, né? Muito bom! Você agora citou, não sei se o conhece, mas o John Bowlby e a Mary Ainsworth, quando eles estudaram o sistema, ou fizeram, né, compuseram a teoria dos sistemas de apego, justamente para entender como se formavam os vínculos afetivos entre o bebê humano e os seus cuidadores, responsáveis por sua proteção, sua segurança, seu cuidado e a sensação clara de sobrevivência. Imagine que essas pessoas, mesmo me xingando ou dizendo coisas negativas, me deram roupinha, comidinha e um teto. Uau! Então, abrir mão desse entendimento para aceitar que houve erro e que eu não sou isso, até porque não ser isso parece que me faz não pertencer mais a lugar nenhum, eu mantenho. Então, essa dificuldade precisará ser trabalhada porque ela estará à luz das defesas do ego. Então, para a gente acessar essa barreira e, de alguma forma, transpô-la, não necessariamente destruí-la, e isso é uma coisa com muita cautela que se faz, porque defesas erguem o ego, né? Existe uma autora chamada Joyce McDougall, uma psicanalista muito bem conceituada. Ela diz que ela escreve um livro em defesa de uma certa anormalidade. E ela diz que há certas estruturas da personalidade que não podem ser tocadas, porque foi tudo que o sujeito conseguiu para se manter em pé. Tirá-la dali desmonta. Muito bom. Imagine que, às vezes, tirar de um certo ambiente nocivo pode também desmontar. Então, a gente tem que tomar cuidado para saber que estrutura de ego é essa, se é possível a gente mover ou não. Tá certo? Mas existem formas de a gente ir acessando pelas defesas e pelas crenças. É importante também a gente identificar que nesses vínculos afetivos, associado a isso, por isso é chamado vínculo afetivo, existe sempre uma imagem que a memória guarda. Então, de tudo de ruim que nos acontece naquela situação, há uma imagem que se torna a pior delas, mas ela fica gravada, vai para o inconsciente. Associada a essa imagem, nós vamos ter crenças. Não sou capaz, não presto para nada, não sirvo para nada, não sou digna de ser amada. Associam-se, eu estou falando de um ambiente nocivo, Sim. tá? Emoções e sentimentos. E como se não bastasse, sensações físicas. Então, para a gente mexer com um indivíduo que está nessa formação toda e bem enrijecido nisso, nós vamos acessando cada uma dessas coisinhas para poder desanuviar não é a palavra, como é desembaralhar um novelo de lã, que na realidade é o novelo dos neurônios, que não permite que mesmo esse indivíduo vendo a realidade, ele não consiga processar a informação adequadamente, entende? Então a informação vem e ela é desconstruída. O indivíduo não consegue receber aquilo, comparar com o que ele tem e dizer assim, faz sentido, eu não sou isso, eu tenho isso que me constitui. Mas isso... Então, isso significa o que o padre Fábio de Mello disse, né? Como é bom a gente ser olhado por aquele que tem a capacidade de nos reinaugurar. O que estamos dizendo é que, às vezes, fazer isso sozinho, por mais que os fatos e dados atestem essa realidade, eu preciso de alguém que me conduza. Esse alguém que me conduza, esse alguém pode ser o profissional, mas pode ser um novo amigo, uma nova amiga,
Pode ser alguém que te encontrou, te olhou e disse: E te "Uau, viu. como você é incrível, como você é", e te amou e te respeitou, apesar dos pesares que todos nós carregamos. Esse olhar, a gente pode se submeter a ele ou ser encontrado por ele à medida que a gente caminha? Perfeitamente. E Deus é tão bom que nos provê disso. Eu não encontro esse olhar só no ambiente terapêutico. Eu encontro esse olhar, inclusive, quando eu estudo a Bíblia e eu vejo o que Deus fez por mim. Doou seu único filho para morrer por essa pecinha. Não diziam que era ruim, pois um rei, um príncipe morreu por mim. Uau! E há outras coisas mais que ela nos conta. Assim, abre, filho meu, teu coração, eu estou aqui para ouvir, eu estou te vendo. Olha, eu trouxe... Agar no deserto, né? Isso! Não tinha perspectiva nenhuma e tinha um Deus que a olhou, que a viu, que se dirigiu a ela. Uau! Você já deve lembrar ou teve acesso a um hino composto pelo maestro Jader Santos, O Olhar de Jesus. Pousou em mim de um jeito, não é especial, mas eu só gravo como especial. Talvez porque para mim seja especial e não como está lá escrito, né? Então, esses olhares existem e Deus nos provê disso. É uma pessoa que você está no ônibus sentado e de repente essa pessoa inicia uma conversa com você e começa a lhe dizer coisas que você nunca ouviu antes. Mas essa pessoa fala e coloca porque vê. Os mineiros têm uma fala que eu acho linda. Assim, ó pra você ver. Ó, pra você ver. Tá vendo? Olhe para você ver. Ou seja, não é simplesmente olho, né? E foi a partir disso, Darly, que foi se formando e se foi estruturando a teoria do sistema de apego. Por apego, vamos entender uma predisposição natural e biológica do ser humano ou do ser de buscar alguém para fazer vínculos afetivos que lhe tragam segurança, conforto emocional e, sobretudo, capacidade de sobrevivência. Se nós formos estudar a função do olhar, ela supre essas três coisas. Então, a gente pode contextualizar. Ele fez um experimento com a sua colega de trabalho, acho que ela é um pouco mais velha que ele, a Mary Ainsworth. E então eles colocaram numa salinha uma criança, vários brinquedos, e fizeram entrar a criança com a mãe. Sempre mães e sua criança. Num dado momento, entrava uma pessoa estranha e ficava nessa sala. E a criança continuava brincando, olhava para a pessoa e continuava brincando. Depois a mãe era retirada, ficava só a estranha. Quando a estranha ficava, a criança costumava parar de brincar, necessariamente não mostrava muito desconforto, mas não tinha mais a força da curiosidade, do interesse em desbravar o ambiente. Depois a mãe voltava, então ela se alegrava, ia um pouquinho para o colo, recebia o carinho, voltava a brincar e explorar. E assim ele foi observando a natureza dos vínculos. Depois ele colocou outra dia assim, outra mãe e outra criança. Ele não, foi a Mary que fez o experimento. E daí colocou a criança lá nos brinquedos, a mãe lá. A criança não fazia muito contato com a mãe. E depois entrou a pessoa estranha, a criança olhou, continuou do mesmo jeitinho, aquela exploração pobre, precária. A mãe saiu e a criança pareceu fazer mais contato com a pessoa estranha. Num terceiro caso, a criança pareceu muito ansiosa. Quando a mãe voltou, ficou muito agressiva, confusa, como se estivesse atabalhoada. Que tipo de vínculo é esse que faz com que a presença do estranho e depois a saída ou a volta da mãe traga respostas tão distintas? Então, ele desenvolveu essa teoria e chamou-a de a teoria do sistema de apego. Classificou em 4. Apego seguro, apego evitativo, apego preocupado ansioso e o apego desorganizado ou desorientado. Esses 4 tipos de apego nós somos capazes de identificar rapidamente no comportamento que as pessoas expressam hoje. O que me chamou a atenção nisso, e que por isso eu optei por esse tema, é que os estudos avançam e há uma autora atual, a Anabel Gonzalez, que nos traz uma relação que eu acho que não foi muito pensada anteriormente, entre a natureza do vínculo afetivo, a capacidade da regulação emocional e a traumatização. Viu que coisa grande? Sim. É impactante.
E isso, por isso que eu faço parte de um grupo de estudos que eu adoraria que você convidasse aqui, a doutora Jandira Rosa, Uau. que é doutora nesses temas de trauma, fantástica. Então, a cada 15 dias a gente tem um encontro no estudo, ela nos dirige, uma pessoa maravilhosa. Sabe, um adulto seguro? Que Essa é ela. maravilha. E aí, o que acontece? Para a gente aprender melhor, vamos contextualizar como é que isso acontece nos olhares? Vamos tirar essa Vamos experiência simplista? Vamos imaginar 4 crianças brincando num parque, entre 5,5 a 6,5 anos de idade. De repente, correndo, elas entram num terreno menos plano e ali caem. Todas se ferem e começam a chorar, são muito pequenas. Uma delas, vamos chamá-la de Marina, corre para casa, elas estão num condomínio, corre para casa e assim que ela entra chorando, imediatamente a mãe a vê, olha para ela, recebe-a com carinho e diz assim: você está sentindo dor, querida? Eu estou vendo o arranhão no seu joelho. Como você está se sentindo? Em seguida, ela coloca no colo, a abraça e diz: nós vamos limpar essa feridinha, vamos colocar remédio e a dor vai diminuir. Tudo bem? Então vamos aqui, vem cá. Senta do lado, começa a limpar. E a criança vai contando o episódio, ela ouvindo. Não há censura, não há queixa, não há reclamação. Pergunto para você, qual foi a primeira coisa do olhar dessa mãe que você notou? Se você não acertar, nós não vamos... Agora, você imagina eu sob a avaliação desse olhar. e ainda com uma certa ameaça desse olhar. Que vai ser o terceiro sistema de apego, Exatamente. Tá? Muito bom. Inseguríssima. Você é ótima. Você viu a primeira coisa que a mãe fez? A sintonia com o sentimento da criança. Ela ficou tensa, ansiosa por ver sua filhinha chorar, mas o que ela fez? Tirou-se, né, do espelho e do momento de prioridade para sintonizar a criança. Pois é aqui que começa o entendimento e o aprendizado da regulação emocional. Completamente. É fantástico, não é? As coisas que Deus nos mostra através da ciência para a gente entender. E nesse momento, creio que todos nós nos identificamos com alguma cena nossa, de como foi que o copo quebrou e a mãe, o copo... O copo pareceu ser mais importante que você. Muito bom. Essa é Marina. Que aprendizado Marina vai ter? Vamos começar pensando, porque depois nós vamos fazer o vínculo com o adulto. Tá. E do adulto, vamos pensar sexualidade, as relações íntimas. Que aprendizados ela teve? Primeira coisa, que ela pode confiar nas pessoas. Porque lembre que a partir dos vínculos a gente vê o mundo. E tem expectativas sobre os outros e sobre nós mesmos. Ela pode confiar nas pessoas, ela pode acessar e permitir as emoções, pode falar sobre as emoções, pode pedir ajuda, sem censura. Aqui nós vamos chamar de vínculo saudável. Ai, Marina. Seguro. Marina agora sente-se amada. Marina sente-se aceita. Muito bom. Marina se vê importante, porque se ela tem a importância da mãe nesse olhar, ela é importante na vida. É isso aí. Ela é importante aos 6 anos, aos 10, aos 15, com tudo mais que ela vai somando. Como é importante que esse vínculo afetivo seja dessa primeira formação, desse primeiro momento na vida. É isso. Isso vai determinar o meu destino, a minha história, digamos assim. Agora você imagina, então, mães, ou seja, cuidadores, né? Porque para a criança, no sistema de apego, a figura de apego é a referência principal da criança. Aham. Aquela em quem ela sentiu conforto, apoio, segurança e conforto emocional, sobretudo, além de sobrevivência. Imagine essa figura de apoio agora, ou isso aí, essa figura de apoio sendo uma pessoa despreparada, imatura. Que lugar ela tem para a criança? Então, essa foi Marina. Você consegue projetar Marina na maturidade como adulta? Consigo. Muito bom. Então, Marina, vamos deixar para o segundo episódio. Vamos fazer então o seguinte. Agora eu vou colocar na sua história, na nossa história, a Júlia. Tá. Mesma faixa de idade, só que mais velhinha um pouquinho, 6 anos. Júlia também se arrebentou, se feriu na quedinha, né? Machucou o cotovelo e está sangrando. Então ela corre para casa, mas assim que ela entra em casa, ela percebe a mãe, e isso me parece um padrão. Ela percebe a mãe extremamente atarefada.
Ela fala ao celular, é uma mãe de hoje, viu? Não do passado. Fala ao celular, mexe alguma coisa na panela ou na cozinha. A Ninha ou a Nina, o bebezinho que está no carrinho, conforto, no bebê conforto. E se vira para vários ângulos ao mesmo tempo. Júlia olha aquela cena e pensa, o que eu estou sentindo não é importante, mamãe está muito atarefada, está cansada. Então a mãe de repente joga os olhos nela a ver e diz assim, vamos lá, tomar banho, que já está na hora do jantar. Não percebe o rostinho dela com lágrimas, não percebe, portanto, o ferimento, porque está no bracinho, e não percebe a necessidade dela. E ela entra no quarto, ela toma o seu banho, ela vem para o jantar e a mãe continua atarefada. Vamos pensar agora na formação da regulação emocional. Que crenças essa criança vai ter? O que eu sinto não é importante. Minha presença também chega a ser um incômodo. Muito bom. É melhor eu não falar sobre o que eu sinto, para não incomodar. Terceira coisa, à medida que ela vai crescendo, é melhor não sentir. Então, ela vai tamponando as emoções. Tamponando as emoções. Para se proteger. Sim. Sabe, isso me fez lembrar algo que eu li sobre uma anciã curandeira. Assim, como é que essas dores e essas emoções não comentadas vão traduzir-se em somatizações? Então, elas assim, não doem as costas, doem as cargas. Não doem os olhos, dói a injustiça. Não dói a cabeça, doem os pensamentos. Não dói a garganta, dói o que não pode ser expresso e é reprimido com raiva. Não dói o fígado, dói a raiva reprimida. Não dói o estômago, dói o que a alma não pode digerir. Não dói o coração, dói o amor. E é ele mesmo, o melhor remédio para a cura. Viu agora a chegada do olhar do outro com amor, para reinaugurar, como se estivesse começando? Esse é o movimento. Que lindo. Lindo e necessário de a gente digerir, gole a gole, bocado a bocado, porque nós estamos falando de uma vida que pode ter sido impactada lá atrás com um olhar que foi só uma olhada, mas não lhe percebeu. Nós vamos fazer a nossa pausa por agora e eu vou oferecer a você também a oportunidade de aprofundar-se sobre a perspectiva de um outro olhar, que é o olhar do Criador, o olhar de Deus sobre você, na mira da verdade. Uma verdade que liberta, uma verdade que cura, uma verdade que transforma. Aliás, a verdade. 0 operadora 12 21 27 31 21 para você ligar e pedir. Esse material são 10 lições que chegarão em sua casa para você estudar a partir do que diz a Bíblia Sagrada sobre Jesus, sobre o amor, sobre a graça, a bondade, a misericórdia, aquele olhar que te reinaugura, que oferece a você uma nova vida, um pedaço novo, novíssimo da sua história. Até lembro que Pedro, certa vez, estava cabisbaixo, envergonhado pelo que havia feito contra o próprio Jesus, mas foi sob o olhar compassivo, bondoso, misericordioso de Jesus, que Pedro foi reinaugurado no reino de Deus, feito nova criatura. O olhar de Jesus transforma. 12 21 27 31 21. Esse material pode chegar em sua casa pelo correio, sem que você precise pagar por isso. Já providenciamos tudo. Tem um olhar bondoso dos Anjos da Esperança que providenciam materiais como este, que tem chegado à casa de milhares de pessoas em todo o Brasil e promovido nestas casas, no toque de muitas vidas, mudança, transformação. Vou repetir o número, está na sua tela, 12 21 27 31 21. Ou, a depender do horário, se for algo, ou do seu movimento, enfim, em relação a como fazer contato com a gente, tem também o nosso WhatsApp. 12 98244 4449. Pausa, nós já voltamos conversando com Reivli Melo. Nem pisca,
nem pisca, porque assim, é ficar aí, só pega o telefone, liga pra gente, pede o Na Mira da Verdade e continua nessa mesma emoção, mergulhados nessa maneira de a gente procurar no olhar de Deus e de outros que olhem com o mesmo olhar de Deus pra gente, que significa dizer com muito amor, e a gente continua. Até já. Já ligou, pediu a sua revista Na Mira da Verdade? Ainda tem essa oportunidade para fazer, mas acontece que depois que a gente começa a ouvir a Reivli Melo, aí você vai fazer o quê a não ser prestar atenção? Mas anota aí para você entrar em contato com a gente e pedir a revista Na Mira da Verdade. 10 lições para te colocar face a face com a verdade, que é a palavra de Deus quem a revela. E isso vai ser certamente transformador para você. Se preferir, nosso WhatsApp 982444449. Deixa eu te mostrar mais uma vez, ou caso você ainda não conheça, é disso que eu estou falando. São 10 lições escritas pelo professor Leandro Quadros e nós vamos fazer aqui um mergulho no conhecimento do que está revelado sobre, vou repetir, Jesus, a graça de Deus e trabalhando textos difíceis, sabe aqueles textos que você bate o olho e diz assim, não sei o que mesmo que ele significa. Então, nós vamos estudar aqui textos difíceis sobre Jesus, textos difíceis sobre a lei de Deus, atitudes necessárias para a compreensão da Bíblia. Será que eu estou falando para alguém que vê no estudo da Bíblia algo muito difícil? Não dá para entender. Outro dia eu ouvi a história de uma mulher, isso na Rádio Novo Tempo. Ela dizia que aprendeu com sua avó que não deveria ler a Bíblia, porque aquilo poderia levá-la a uma espécie de loucura. Você vai ficar louca, menina, se estudar esse livro. Não faça isso. Também não frequente igreja, não entre em igrejas. As pessoas ali são bitoladas, afaste-se. E ela nunca deu oportunidade nem para estudar a Bíblia para não ficar louca e também nem se aproximar de igrejas, cristãos, para que ela não fosse contaminada por estas ideias. E então, só muito mais tarde é que ela deu a oportunidade que o seu coração pedia para acessar a Bíblia e aproximar-se de pessoas cristãs que a levassem a ter essa comunhão com o estudo da Bíblia. E ela diz, quanto tempo perdido. A minha avó me fez pensar, algo que me atrasou em muito a compreensão do amor de Deus e da sua palavra. Não sei se é o seu caso, de algo parecido, mas vem estudar. Dê oportunidade a si mesmo de que você conheça o que está revelado da parte de Deus, o Criador, para mim e para você. Na Mira da Verdade é essa revista chamada Revista Novo Tempo, que vai chegar até você. Basta você pedir. 12 21 27 31 21. Hoje a nossa conversa aqui com a psicóloga Reivli Melo, que é assim uma aula a cada frase, não é? Fala sério. Uma aula a cada frase. A gente tem dificuldade até de dar o título do programa, porque eu falei para o meu produtor assim, eu falei, olha, nós vamos ouvir o programa, depois você escolhe o título, porque assim, vai ser uma pérola após outra. Reivli Melo, meu amor, mais uma vez até muito obrigada, viu, por seu tempo de dispor. Eu que agradeço, querida, por esse momento tão significativo, né? Linda. Imagine, eu sempre lembro da fala do Dr. Belisário, quando ele disse assim, Darleide, aqui no consultório de família, cada gravação dessa que você faz corresponde a 10 sessões terapêuticas. Você lembra disso? Lembro, é verdade. Esse momento chama-se psicoeducação. Muitos de nós padecemos porque não temos o conhecimento, mas na hora que alguém explica e a gente nomeia o que está se passando com a gente, o Freud dizia que nomear não é ter, é ser. Agora eu sei que fantasma é esse e eu vou cuidar dele, né? Antes de sabê-lo, ele fica no inconsciente. Mas uma vez que a gente traz esse tipo de informação, a gente educa a nação, né? E ajuda muitas pessoas. Só o fato de saber o que se passa com ela, me lembro que eu estava numa palestra com 700 mulheres, num intervalo, uma chegou a mim e disse assim, agora eu descobri que o meu marido tem o apego evitativo, que é esse segundo caso que eu contei agora da Júlia, né? Então, o primeiro caso chama-se apego seguro, é a base da saúde, o segundo é o apego evitativo. Então, ela vai ter implicações muito significativas, principalmente na vida adulta, nas relações. Esse é o segundo. Acho que a gente pode pensar no terceiro, que seria o chamado ansioso e preocupado. Vamos usar o nome de Paula. Tá. Paula é uma criança que está nessa mesma brincadeira, feridinha também,
corre para casa aos gritos e as outras crianças estão gritando também porque estão assustadas com o ferimento. A mãe ouve e já corre para a porta, a recebe com os olhos arregalados, com um ar de muita angústia e diz assim: eu não te disse para tomar cuidado, que você não corresse porque isso ia acontecer? Agora para de chorar. Para de chorar porque isso não é nada não. E eu me aborreço com esse choro. Sintonia com o sentimento da criança ou da mãe? Zero com a criança. Zero com a criança. Então, essa criança provavelmente vai crescer com o sentimento de medo, no sentido de que não é confiável expressar o que sente, mas o medo vai ser outro, vai ser o medo de abandono. Porque a mãe diz: para com isso, que isso eu não gosto. Isso me aborrece. Se me aborrece, então essa pessoa vai me evitar. Essa criança também terá a tendência a não explorar mais a vida. Não vai querer andar de bicicleta, subir em árvore, correr atrás das amiguinhas, porque tudo agora é fonte de medo e esse medo de aborrecer e ser abandonada. Então veja como a gente vai formando as crenças limitantes no ser humano, né? Essa, portanto, é a Paula. O caos, e vamos chamar de apego preocupado, ansioso, certo? Esse é o terceiro apego. O quarto e último, vamos conversar com Roberta. Roberta está um pouquinho mais velha. Ela, quando percebe o ferimento, chora muito, mas não vai para casa. Dá uma volta até chegar em casa, pensando em chegar melhor, sem a dor e sem o choro. E assim que ela entra em casa, não consegue conter as lágrimas ao olhar para a mãe olha para ela e fala: eu lhe avisei. Eu disse que você não faz outra coisa além de cair. Nasceu para ser desastrada. Já para dentro e para de chorar, porque senão eu vou lhe dar uma boa razão para chorar de verdade. Uau! Estou sozinha. Então, acontece aqui o mais grave dos problemas, porque a figura que representava proteção, cuidado e amparo, acolhimento, é agora a figura de ameaça. Quando a criança, portanto, não vê na figura protetora a proteção e sim a ameaça, o sistema de apego colapsa, porque não tem como processar isso, entendeu? Quem será esse adulto? Um adulto extremamente ansioso, um adulto o tempo todo ambivalente entre querer e não querer, buscar e refutar. Então, esse é um comportamento que a gente já falou aqui, o ambivalente, que pode lembrar, não é que seja necessariamente uma bipolaridade. Ou o borderline, aquele que quer e não quer, busca e não é suficiente, entendeu? Nada compõe, nada atende. Então, essa pessoa tem uma regulação emocional muito desequilibrada. Mais uma vez, eu digo que é muito provável que todos nós nos identifiquemos em alguma dessas meninas. E, obviamente, usamos exemplos de meninas, mas o mesmo acontece nos meninos. Estamos falando de pessoas e seu desenvolvimento, nas suas fases. Eu queria retomar só o olhar que reinaugura. Dá para a gente passar por essas, principalmente as 3 meninas após Marina, a Júlia, a Paula, qual era o nome da última? Roberta. E como é que um olhar pode reinaugurar estas meninas mais adiante? Você parece que lê meus pensamentos. Sintonia. Que coisa, é verdade. Isso é uma honra. É esse olhar, tá vendo? Olhar. Esse olhar, a gente se entende nisso, né? E você facilita meu discurso. Obrigada. Muito bem-vinda. Eu me lembrei agora que você fez essa pergunta de uma tribo africana. Nessa tribo, eu não vou lembrar o nome da tribo, até já pesquisei, mas não consegui identificar. Quando uma pessoa comete um erro, a comunidade, as pessoas que conhecem essa pessoa que cometeu o erro, reúnem-se, fazem um círculo e colocam a pessoa no meio. E por 2 dias, eles ficam lembrando a essa pessoa as coisas boas que ela faz e fez. E dizem a essa pessoa que quando a gente comete um erro, é porque nós estamos temporariamente desconectados da nossa essência.
E que os outros, e portanto, nós somos luz e sombra, e quando cometemos isso, nos afastamos da nossa luz. Os outros, olha o olhar do outro, em sua luz, nos lembram da nossa essência. Esse é o reinaugurar. E dizem que as pessoas em sua luz, quando ajudam essa pessoa a reencontrar a sua essência, elas estão abençoando essa pessoa. E que o errar não é outra coisa senão um grito de socorro. Você viu os paradigmas, que coisa linda. Eles desconstroem o erro, colocam um título menos danoso no sentido de criticar mesmo, de xingar, de rotular negativamente. E colocam um novo sentido. Você só errou porque se desconectou da sua essência, que é muito boa. Isso é um ato de reinaugurar. Mas eu acho que você já leu um pouco da história de Louis Armstrong. Ele foi encontrado aos 7 anos, 6 anos de idade. Ele nasceu em 1901 e esse episódio aconteceu em 1907. Ele estava vagando numa das ruas de Nova York e uma família de judeus o encontrou. Era uma noite muito fria. Esse casal, aliás, era só o casal, viu que ele estava sozinho, não tinha ninguém por perto e levou-o para casa. A senhora, além de dar-lhe uma comidinha bem quentinha, levou-o para um quarto quentinho, o aqueceu, colocou na cama, contou-lhe histórias e cantou músicas de niná, canções de niná. Diz que os olhinhos dele eram tão atentos àquilo porque ele nunca havia visto algo daquele gênero. No dia seguinte, eles deram o cafezinho da manhã e disseram para ele procurar os pais, voltar para casa. Mas notaram que ele continuou rondando a casa. Então, eles resolveram adotá-lo. Não é à toa que ele escreve What a Wonderful Road, não é? Então, algumas pessoas perguntam, como é que você compõe uma música falando de um mundo maravilhoso com tantas guerras, tanta violência, tanta fome, tanta miséria? Então, ele conta de onde nasceu. E é exatamente o que John Bowlby fala. Ele diz, a partir das crenças que a criança tem nas primeiras relações com as figuras afetivas, no vínculo afetivo, é que ele enxerga o mundo. Essa foi a primeira vez que ele teve um ato de afeto. E ali, provavelmente no frio, com fome, o mundo era hostil. Claro. Mas esse olhar o reinaugurou. Na realidade, o fez começar. Resetou, né? Então, essa natureza. Para que isso aconteça, Darly, é preciso que a pessoa que está diante desse quadro perceba genuinidade em suas ações. É preciso que haja interesse em gente, intenção em servir e autodeterminação. Sem isso, isso não acontece, porque nenhum de nós dribla o inconsciente. Se for para inglês ver fake, o outro percebe, não chega lá e não reconstitui. Então, é preciso que haja essa natureza íntegra, realmente eu chamo de uma natureza cristocêntrica. Natureza cristã. Senão, não vai. Porque nós somos muito movidos pelo egoísmo, né? Estamos muito voltados ainda para nós mesmos. Eu falo, quero que você hoje ouça e não me redarga, né? Que você não me corrija, que você não tenha um pensamento diferente do meu. E aí vai. Especialmente revelando muito do nosso adoecimento, né? Essa natureza, para além aliás, centrado na natureza caída, nossa natureza corrompida, mas que precisa e vai passar por essa reinauguração no encontro com Cristo, mas no encontro com o outro. Eu falava com a Reivli anteriormente aqui no intervalo sobre um aprendizado para a vida, de que nós não temos como ver a Jesus senão no encontro com o outro. Porque se a palavra diz, como promessa dada pelo próprio Jesus, que onde Ele estiver, nós estivermos nele, ele estaria em nós. Veja, quem está em nós? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é Jesus manifestando-se em mim. Então, esse olhar que reinaugura, muitos vão dizer, onde está? Mas eu vou à igreja e o encontro lá. Não, você encontra nas pessoas, na igreja, fora da igreja. Você encontra em pessoas que já estão nesse processo de aprender do olhar de Cristo, a serem reinauguradas, refeitas, restauradas, renascidas, o que ele chama de nascer de novo. É isso mesmo. Reivli, nesse processo nosso de viver, de aprendermos, nós vamos também nos machucando algumas outras vezes, até em função daquilo que não nos foi dado como estrutura para nos suportar na vida,
Há quem vai se machucar bastante afetivamente no encontro amoroso. Por exemplo, há pessoas que nessa insegurança, nesse afeto, nesses apegos inseguros, perturbados, desconfortáveis, elas se apaixonam muito, elas se entregam muito. Como é que a gente chega aí? Como é que a gente trabalha essas dores nesses lugares da vida? Nós precisamos começar com o entendimento de que todas as nossas relações são transferenciais. É muito comum o que eu aprendi no meu ambiente de origem, inconscientemente eu olhar para uma pessoa que dá sinais muito próximos daquilo que eu vivi. Como se nessa nova relação, e por isso as relações abusivas, eu pudesse resgatar o que eu não consegui na origem, na relação original. Então, o que acontece? O chamado sequestro emocional. E aí existe internamente o chamado sabotagem no amor, né? Eu busco pessoas que repetem, e há um autor do ciclo da autossabotagem, Brandon Stevenson, que ele diz assim, esse é o ciclo da compulsão à repetição. Não no sentido do que Freud falou em compulsão, mas a repetir o sofrimento, o ambiente onde eu fui originado. A pergunta é por quê? Primeiro eu já falei, porque é como se eu pudesse provar que eu sou capaz de fazer essa pessoa me amar, do jeito que eu espero. São minhas expectativas. Mas segundo lugar, é uma coisa que eu venho pensando, necessariamente eu não li isso em algum autor importante, mas eu percebo que a única forma da pessoa se sentir ela. Pense comigo, o que ela aprendeu sobre ela mesma que deu contorno à sua estrutura de ego? E ela aprendeu isso não só pelas palavras, mas pelo que essas coisas a fizeram sentir. Então, ela está acostumada com um sentir. Que por isso você vê, por exemplo, homens narcisistas sempre casam com mulheres vítimas. Porque é complementação, né? Complementariedade. É sempre. Você não vê dois narcisistas casarem, porque senão eles se matam. Né? Mas o que é que eu busco? Eu busco sentir o que me... Já é conhecido. Que me valida. Que me valida. Confirma isso que eu já senti e conhecia de mim. Que interessante, né? Porque às vezes a gente vai falar de fuga, como num sentido de assim, é isso que eu tenho, mas eu vou fugir disso, eu quero algo... Por que a gente não foge para buscar o que eu não tive? Por que a gente não reconhece que não foi amado? Por que a gente não reconhece que não foi validado? E em lugar de eu buscar que confirme a não validação, a não aceitação, que eu mantenha isso confirmado, por que eu não fujo em busca de ser amado conscientemente? O pior não, graças a Deus existe isso. Vamos dizer que duas pessoas cresceram no mesmo ambiente e receberam, aparentemente, porque nunca é igual, as mesmas coisas. Um vai repetir o adoecimento, o outro vai buscar a sanidade. Tem algo do indivíduo aí? Tem algo da natureza do indivíduo, tem algo de como o indivíduo recebe e processa aquilo. Um parece que recebe inteiro e não modifica nada, o outro olha e questiona, argue, né, a realidade. E começa a buscar entendimento na mesma família. E podem ser irmãos gêmeos e terem comportamentos distintos. Que interessante. Então, isso é a beleza da ciência. Ela não é praxista no sentido de vai ser assim, vai ser sempre assim. Não, surpreende. Porque senão nós tiraríamos o sujeito, né, da equação. Muito bem. Nada melhor do que conversar com uma pessoa inteligente. Maravilhosa. Esse é o ponto, minha amiga, esse é o ponto. Então, nós nos surpreendemos, graças a Deus, a pessoas que saem mesmo. Agora, também acontece de sair e ir para um extremo. Por exemplo, pessoas que nada receberam, quando eu tiver meus filhos, eu não vou fazer isso nunca com ninguém, aí dão demais. Vão para o excesso porque estão compensando a si próprios, entendeu? Mas há quem encontre o equilíbrio. Contemplando a natureza, contemplando outras famílias. É o que aconteceu com Whoopi Goldberg. Que a gente conversou sobre isso uma vez aqui, né? Nasceu num lar extremamente destrutivo. Mas quando tinha os trabalhozinhos de sala de aula que tinham que fazer juntos, ia ler para casa de coleguinhas, ela observava como as mães eram com as crianças, com as amiguinhas. E ela amou aquele modelo
que eu acho que é o outro olhar que reinaugura. Ela olhou aquilo e apreciou aquilo, gostou daquilo. E é como se dissesse assim, mas eu posso viver isso também. Depende de mim buscar, né? Então, existem pessoas que têm uma natureza que a gente chama de locus de controle interno, lugar de controle interno. Por natureza, essas pessoas têm a tendência a serem proativas. Buscam sempre, envolvem-se nas situações, nas decisões, são sujeitos da situação, não só vítimas. Então, há pessoas que têm isso na essência, essa proatividade. Isso foi estudado por um outro psicólogo, é o Julian Rotter. Então, ele diz assim, que ele estava observando os comportamentos e queria saber o que estava na mente das pessoas. Então, ele via pessoas que eram assim, ativas, dinâmicas, autônomas, mais resilientes. E ele foi investigar a cognição. E essas pessoas tinham o seguinte pensamento: o meu reforço, ou seja, o que eu ganhar na vida, depende do meu empenho, do meu desempenho e da minha atuação. Formou uma crença, tá vendo? Uhum. Já o locus de controle externo tem o seguinte paradigma: não posso fazer nada, é o destino. Então, esses provavelmente serão repetitivos do adoecimento familiar, né? Do que esse vínculo primeiro formou. Eu acho que eu não entendi bem que, assim, ele está se referindo a uma mesma pessoa, o que ele observou, o comportamento proativo, é o mesmo que ele observou a cognição e identificou que ela tinha essa visão de não vai mudar, é isso? Isso. É o mesmo indivíduo? Não. Indivíduos diferentes. Ah, tá. Indivíduos Ok. diferentes. Porque nós estávamos falando... Mas como é que funciona esse que é proativo? Ele internamente tem uma base de crença que o leva a agir por quê? Ou ele tem uma base de crença porque observou outros modelos e adotou para si e refutou aqueles que não trazem respostas positivas e preferiu atuar dentro desses outros modelos aprendidos. Todavia, ele diz haver como se fosse algo do inato, levando o indivíduo a isso, mas não diz o quê. Por exemplo, quando a gente estuda Jung, a possibilidade é que essas pessoas sejam mais intuitivas. O intuitivo vê além dos fatos. Ele pensa o futuro, ele quer entender a origem das coisas. Então, ele, por natureza, é um questionador da vida, é um filósofo. Ela dá uma piscadinha que ela me avalia como intuitiva. I do. Veja que você está sempre conversando com diferentes pessoas aqui de diversas áreas ou disciplinas da saúde mental. Veja como é grande o seu trabalho. Você tem que nos ouvir e decodificar e fazer a pergunta de avanço ou a informação de avanço que acesse os ouvintes. Você não precisou ler, estudar, você não me pediu texto, não me pediu nada. Então, até as perguntas que você faz para que eu traga algo mais, como é que eu faço isso, é de quem está prescrutando, não simplesmente sendo passivo, ou a escuta passiva, né? Não é. É uma escuta já, tecendo, sabe? Vai tecendo uma rede enorme. É como, você já assistiu aquele filme, O Gambito da Rainha? Não, mas conheço o É enredo. fantástico, né? Ela está lá jogando, de repente ela olha para o adversário, vê como ele tende a jogar, olha para cima e constrói as possibilidades de jogo e ganha o jogo. A intuição funciona assim. É como se ela visualizasse uma grande matriz. Nós vamos resolver o que com isso? É como se, vamos dizer que esse indivíduo que cresceu num ambiente hostil, pensa assim, mas espera aí, continuar desse jeito, eu vou resolver o quê? Ficar nessa mesma dor? O que mais há além da cortina? Abre essa cortina, encontrar pula o muro, sobe o horizonte. muro, vai ver o que é que tem além. Uau, é isso. Sobe o muro, presta atenção, se liga aqui no consultório de família. Nós vamos nos despedir por agora de você, mas a gente se encontra no próximo para dar continuidade. Nós vamos falar de sexualidade e vai ser simplesmente incrível porque é continuidade dessa jornada por aqui, dessa construção. Nós vamos rememorar, nós vamos voltar desse lugar para você se encontrar
na sua identidade por essa via da sexualidade, que é muito importante, construtor de nós mesmos também. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada a você, prazer, minha amiga. Até o próximo, hein? Até o próximo. Bonitinha. Com a graça de Deus. Ai, maravilhosa. Amores, muito obrigada por essa companhia. E aquela nossa indicação, ó, Na Mira da Verdade. O programa hoje todinho foi assim, na mira da verdade. A verdade sobre quem somos, sobre o que nos fizeram nos sentir, pensar, o modo como agir, mas se entendendo de um jeitinho assim o mais delicado possível. E essa aula continua, não foi um programa, é uma aula. A gente se encontra na próxima com a professora Reivli Melo por aqui. Um beijo para você, muito obrigada pelo carinho e até lá!